Pastor, aproveitando que o senhor entrou aí nessa seara, né? Eu vou pedir para o senhor contar também um pouquinho, né? Assim, dá para a gente calcular mais ou menos, se o senhor se formou em 2015 e há quanto tempo o senhor está aí na China, mas a gente sabe que é um país que tem um partido comunista, então, assim, alguns desafios com certeza são enfrentados, né? Também, não apenas isso, mas é um país extremamente populoso, um país, um dos maiores, se não for a maior população do mundo, não lembro agora quem é o primeiro, se é a Índia ou se é a China, mas está aí entre os dois mais populosos do mundo. Quais projetos vocês desenvolvem aí? Quais os desafios que vocês enfrentam para continuar avançando com o Evangelho na China? Existe uma série de grandes desafios, mas talvez todos eles sejam definidos por uma melindragem. A gente conhece essa palavra aí, né? É tudo muito melindroso, a gente tem que andar com muito cuidado para não sabe, dar desculpa para ninguém para retirar da gente as liberdades que a gente ainda tem. Mas é assim, de vez em quando as pessoas me perguntam: estão prendendo todo mundo mesmo? Eu estou vendo aqui e tal. Tem um pouco de sensacionalismo, mas a verdade é a seguinte: existem formas legais de termos igrejas na China, mas essas formas legais elas são muito limitadas. A gente precisa estar dentro de um formato bem limitadinho e no que diz respeito principalmente à pregação do Evangelho e o proselitismo, essa coisa de ir buscar novos discípulos para Jesus e trazê-los. Então, por exemplo, existem muitas regiões onde a igreja não tem permissão de levar menores para dentro do templo. E isso inclui bebês de colo. A gente precisa ter câmeras dentro do templo. O sermão precisa ser pré-aprovado antes. Não pode ter cruz, não pode ter a placa que diz quando que você vai ter a reunião, o culto. Ninguém de outro bairro pode entrar nessa igreja. Você tem que se registrar para poder entrar nessa igreja. Ninguém de outra igreja pode pregar na sua igreja. As igrejas não podem estar organizadas numa forma de associação, elas não podem estar associadas. Existe uma série grande de limitações que fazem com que os desafios sejam diferentes dos desafios do Brasil. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Depois de um tempinho aqui, depois já de 7 anos por aqui, eu realmente não acho que os desafios de ser cristão na China são realmente muito maiores dos desafios de ser cristão no Brasil. Eu vou dizer por quê. Eu não tenho a opção de ser um crente frio, morno, porque não vale a pena. Ninguém fica entrando na igreja, sendo batizado, simplesmente porque ou porque é uma coisa cultural, ou porque sua família está. É muito perigoso fazer isso. Então, eu não tenho o direito de me acomodar. Vocês têm a possibilidade de se acomodar. Vocês têm a possibilidade de achar que, não, está tudo bem, eu boto minha roupinha bonitinha, eu venho para a igreja sábado, eu devolvo meu dízimo, eu não dou estudo bíblico, eu não vivo uma vida devocional com o Senhor, eu tenho meus pecados acariciados, não vai acontecer nada, porque a gente vive num país onde vocês têm uma série de liberdades que eu não tenho. Mas espiritualmente falando, eu acho que vocês estão em maior risco do que eu. Porque aqui, se eu quero trazer alguém para o Evangelho, essa pessoa sabe que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ela sabe que para entrar nesse jogo ela vai precisar morrer para si e viver para Cristo. E ela vai falar: olha, vivo não, mas Cristo vive em mim. E Ele vai cuidar de mim. E aconteça o que acontecer, eu vou estar com Ele. E eu posso ser preso, eu posso ter os meus bens confiscados. Existe uma série de questões. Então, assim, existem muitos desafios. São muitos desafios. Eu só pincelei muito por alto quais são os desafios da gente. Mas, do ponto de vista espiritual, eu acredito que estar em lugares onde você tenha a possibilidade de se acomodar é mais perigoso do que lugares onde você não pode se acomodar.